posição fetal. Por que geralmente o paciente fica na posição fetal? E principalmente o paciente que tem a demência de Alzheimer. E o que nós podemos fazer para ajudar o paciente? Então, geralmente, o paciente, na fase terminal ou final, ele começa a ficar nessa posição. E qual que é a posição? A posição seria onde ele faz flexão dos membros superiores, ele faz uma hiperflexão da cervical e também faz flexão exagerada de quadril, joelho. Muitas vezes o pé fica em plantiflexão, porque muitas vezes o pé fica caído e a ação da gravidade nos flexores é maior. Então, muitas vezes o pé fica nessa posição para baixo. E o que ajuda para que essa postura se torne pior? Geralmente, com o decorrer dos meses e dos anos, acaba que o paciente começa a ter contraturas musculares. E depois das contraturas, ele começa a ter rigidez. E quando chega a rigidez, é quase impossível ou impossível que nós consigamos fazer o movimento. Então, mesmo o fisioterapeuta, mesmo tentando mobilizar, levar, é muito difícil. Mas o profissional mais capacitado para fazer isso é o fisioterapeuta. É ele que vai liberar, dar mobilização à articulação e os segmentos musculares. E vamos pensar, por que também que isso vem acontecer? Em alguns casos se torna pior. O fato é que muitos pacientes, quando chega na fase moderada, os familiares tendem a colocar muitos amparados. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui eu vou tirar o travesseiro e vou colocar aqui. Então, se eu coloco o travesseiro muito alto, ele vai ter essa flexão exagerada do pescoço. Essa tendência de colocar amparados aqui também abaixo do ombro, elevando muito o ombro, também pode prejudicar. E também a nível de membros inferiores, se você acha que deixar o seu familiar ou o seu paciente nessa posição é confortável para ele, pode ser, mas no decorrer dos dias fica muito difícil para o tratamento e para que o paciente não venha ter outras complicações. Então, o que eu sugiro? Sugiro que, primeiramente, você tenha, sim, caso se você tiver condições financeiras, que você tenha um fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o profissional capacitado para avaliar, para tratar e para orientar todos os familiares e os cuidadores. Mas vamos supor que você não tenha. Então, tente, no decorrer já da fase inicial, moderada, não deixar o seu familiar, o seu paciente, muito na cama ou na cadeira de rodas. E também, se você não deixa ele, você tente mobilizar, movimentar essas articulações. Quando nós fazemos isso, nós permitimos uma liberação maior. Caso você chega numa fase onde está muito rígido, talvez é interessante você procurar o seu médico, um médico neurologista. Geralmente, nessa fase, se o paciente está com muita rigidez,
geralmente nós indicamos o Botox nessas articulações maiores, nos adutores e também nos músculos adutores e flexores do ombro, tanto do ombro quanto do quadril. E isso vai dar para ele qualidade de vida. Mas o melhor que você tem que fazer é a prevenção. Quando você previne, quando você tem consciência que se você desde o começo mantém o paciente numa posição anatômica. O que é anatômica? Tenta enxergar eu em pé. Eu não posso ficar flexionada, já tem ação da gravidade. Agora, se eu coloco o meu paciente numa posição ereta, onde os ombros e o quadril está ao máximo estendido, vai ajudar para que ele possa ter as contraturas musculares, as alterações de tônus, mas ele não venha a ficar imobilizado no leito. E uma coisa que eu quero falar, que além disso tudo, na fase final, você tem os reflexos primitivos aguçados. E quando eu falo aguçados, então ele ainda tem uma sucção, ele prende, a articulação temporomandibular também prende, ele faz essa flexão da cervical, ele faz flexão de punho, né? Flexão de dedos, e também o reflexo de Babinski é encontrado em grande parte dos pacientes. Tudo isso, quando você pensa que pode modificar, é interessante para você e para todos que estão junto com o paciente. Essas são as minhas orientações, né? Para que você saiba, primeiramente, que você pode mudar essa situação, não permitindo que o seu familiar, desde o começo, não fique muito tempo na cadeira e muito menos na cama. Mas na fase final você vai ter que deixá-lo. Então, antes, faça a prevenção. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu espero que você compartilhe a sua vivência, para que eu possa compartilhar os meus conhecimentos e as minhas experiências.